A Gaiola Dourada e o Primeiro Olhar. O palco. Fazenda Santa Efigênia 1855. A Fazenda Santa Efigênia não era apenas uma propriedade. Era um trono de açúcar e lágrimas, um castelo erguido sobre a mentira confortável. Localizada no fértil Vale do Paraíba, suas terras pareciam engolir o horizonte sob o sol escaldante, prometendo riqueza e eternidade à família que a possuía. A Casa Grande, imponente com suas paredes caiadas e telhado colonial, exibia janelas venezianas que filtravam a luz. Mas não o silêncio pesado que pairava sobre a vida de sua moradora mais jovem, Maria Clara. Maria Clara, aos 18 anos, era a única filha do coronel Severino, um homem cuja voz grave ditava leis na política local e cujo poder se estendia além dos limites da fazenda, até o Rio de Janeiro. Ela era a definição da sinhamoça, vestida com sedas e cambraias da mais fina qualidade, criada para ser a peça central, a joia final, da ascensão social de sua família. Seu futuro já estava traçado em contratos e promessas. Casar-se com o Dr. Olavo, um advogado com ambições políticas, cimentando o poder da fazenda com o prestígio da corte. A vida de Maria Clara era uma rotina espartana travestida de luxo. Os dias se arrastavam em bordados intermináveis, leituras selecionadas de romances europeus e a obrigação de presidir os chás da tarde ao lado de sua mãe, a matriarca Dona Eulália, cujo único objetivo na vida parecia ser manter a fachada de ordem e devoção. Não havia espaço para questionamento, para arte, ou, muito menos, para pensamentos próprios. No entanto, por trás dos olhos castanhos e atentos de Maria Clara, uma tempestade silenciosa se formava. Ela sentia-se uma prisioneira de seda, uma estátua viva. O luxo era uma gaiola, e a educação que lhe foi dada, para ser culta o suficiente para entreter, mas não o bastante para pensar criticamente, era a corrente que aprendia. Não deixe a história parar aqui. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para desvendar mais segredos. O objeto proibido. O diário. O catalisador para sua rebelião silenciosa surgiu de forma inesperada. Em uma tarde chuvosa, vasculhando baús esquecidos no sótão da Casa Grande, um lugar de memórias empoeiradas e cheiro de mofo, ela encontrou-o. Um pequeno volume encadernado em couro marroquino, com as páginas vazias e amareladas. Não era um livro de rezas nem de receitas. Os únicos textos que uma jovem dama deveria manter em segredo. Era um diário. Sua existência em si era uma transgressão. Para Dona Eulália, a mãe, um diário era a porta de entrada para a vaidade e o caos emocional. Uma moça decente, Dona Eulália havia lhe dito certa vez, não precisa de segredos, pois não tem nada a esconder além de sua devoção e obediência. Maria Clara roubou o volume, escondendo-o entre seus lençóis e seus escassos livros de poesia. Naquela noite, sob a luz bruxuleante de um castiçal, ela abriu a primeira página e sentiu a rugosidade do papel. A caneta na mão parecia pesar uma tonelada. O que escrever? Seus pensamentos eram caóticos, mas um sentimento se destacava: a solidão. Seus primeiros registros foram hesitantes, quase infantis. Notas sobre o tédio do jantar, a insipidez da conversa com o Dr. Olavo, seu noivo, e o medo crescente do casamento. Ela escrevia para si, para dar forma ao turbilhão interno que não podia compartilhar com a mãe, que só responderia com um sermão sobre a obrigação e o dever. O evento catalisador. O grito na senzala. Foi após 2 semanas de registros fúteis que a sua escrita mudou para sempre, passando da introspecção para a denúncia. Maria Clara tinha o hábito de caminhar, no final da tarde, pelos jardins próximos à capela, onde o aroma dos jasmins tentava sufocar o cheiro agridoce da cana e do suor que vinha do engenho. Em uma dessas caminhadas, ela se desviou, não intencionalmente, mas atraída por um barulho. O sol já se punha, pintando o céu de um laranja ameaçador, quando ela ouviu um som seco, rítmico, seguido por um grito. Não o grito do trabalho, mas o grito que implorava por fim. Ela se aproximou furtivamente do limite do canavial, onde os limites da Casa Grande e da senzala se encontravam. Ali, no meio do barro pisado, estava o feitor Quintino, uma figura de pura brutalidade sob o comando de seu pai. Quintino segurava um chicote, e a vítima era Zumbi, um homem forte, recém-chegado da África, que havia sido pego tentando roubar um punhado de rapadura para sua esposa doente. O coronel Severino estava presente.
De pé, na sombra da mangueira, ele assistia com uma frieza que Maria Clara nunca imaginou ser possível. Ele não era a causa imediata do golpe, mas sua aceitação silenciosa era a pior das agressões. Sirva de exemplo, Quintino. Sirva de exemplo. A voz do coronel ecoou, sem paixão, como se estivesse a comentar o tempo. Maria Clara viu Zumbi cair e, na poeira, ele olhou para ela. Não com súplica ou ódio, mas com um olhar vazio que parecia perfurar a sua alma, revelando a ela o que ela era. Uma cúmplice, silenciosa e covarde, que vivia do sofrimento dele. Ela cambaleou para trás, com a boca seca, o estômago revirado. Não foi o som da chibata que a chocou, mas sim o silêncio institucionalizado do horror. O coronel Severino, seu pai, era a personificação da violência legalizada. A primeira verdade. Maria Clara correu de volta para o seu quarto, trancando a porta com mãos trêmulas. Ela pegou o diário, a caneta e, naquela noite, não escreveu sobre seu noivo ou sobre seu tédio. Ela escreveu sobre o que viu, com uma caligrafia desesperada e cheia de fúria. 12 de agosto de 1855. Vi o inferno hoje. O inferno não tem labaredas. Tem o cheiro adocicado da cana e o som do açoite no couro. Meu pai é um homem cruel. E eu sou a filha de um monstro. O nome dele é Zumbi. Eu vi a sua dor e, pior, vi que minha vida dourada é paga com cada gota de seu sangue. O luxo é um véu que cobre a putrefação. Não sou uma moça decente. Sou uma prisioneira que se beneficia da miséria alheia. Este não é mais o meu diário de moça. É um túmulo para minha consciência. E a única verdade que me atrevo a guardar. O diário se transformava, naquele momento, de um refúgio para pensamentos vazios em um registro perigoso do mundo real da fazenda. Ela havia quebrado a primeira regra de sua classe, não ver. E ao escrever, ela garantia que, para ela, aquele horror jamais seria apagado. O segredo estava criado, e o risco de sua descoberta era agora uma questão de vida ou morte, não apenas para ela, mas para todos cujos nomes ela ousaria registrar. Da observação ao registro do horror. A dupla vida da sinhá-moça. Após a noite em que Maria Clara registrou o nome de Zumbi e a crueldade de seu pai, a rotina da Casa Grande tornou-se uma farsa insuportável. Ela continuava a bordar, a tocar piano e a sorrir timidamente para o Dr. Olavo. Mas agora, tudo era visto através de uma lente de culpa e repulsa. O diário proibido, escondido sob as tábuas soltas de seu armário, não era mais apenas um refúgio. Era seu fardo e seu propósito. O desafio era imenso. Como registrar o inferno da senzala e do eito sem jamais deixar a gaiola dourada do sobrado? A resposta era a observação metódica e furtiva. Maria Clara começou a viver uma dupla vida. Durante o dia, ela era filha obediente. À noite, tornava-se uma cronista sombria. Ela utilizava os pequenos privilégios de sua posição para se aproximar das margens do sofrimento. A despensa e a cozinha. O pretexto de supervisionar as receitas ou conferir os estoques de chás e ervas a levava à cozinha. O coração pulsante onde as escravas cozinheiras, lavadeiras e mucamas trocavam sussurros. Ali, ela começou a ouvir nomes, histórias de separação e queixas sobre a pouca ração. O enfermaria do quintal. Assim a mãe, Dona Eulália, por dever caritativo, e para evitar a propagação de doenças que afetavam a produção, mantinha uma pequena enfermaria. Maria Clara passou a ajudar a distribuir panos e emplastros, um ato que lhe dava acesso aos feridos após as chibatadas ou exaustos pelo trabalho. A janela do sótão. O mesmo sótão onde encontrou o diário oferecia uma vista privilegiada para o terreiro da senzala ao anoitecer. Dali, ela podia observar as silhuetas cansadas voltando do eito e os pequenos atos de união e resistência que floresciam na escuridão. Os nomes e as histórias. Maria Clara entendeu rapidamente que o primeiro passo para a denúncia era humanizar. O coronel e o feitor falavam dos escravizados como peças ou cabeças. O diário faria o oposto. Ela começou a registrar os nomes com a mesma precisão que Dona Eulália usava para listar os objetos de prata. Benedita, a cozinheira. Maria Clara descobriu que Benedita, que lhe servia o café da manhã todas as manhãs, havia tido 3 filhos vendidos para fazendas em Minas Gerais. Seu sofrimento era silencioso, escondido sob a máscara de resignação exigida na Casa Grande. Maria Clara registrou a data da última venda e o choro contido que ouvirá.
Chico, o ferreiro. Um homem de força e dignidade. Chico havia sido castigado brutalmente por afiar as ferramentas dos escravos que cultivavam suas próprias pequenas hortas nas folgas. O diário registrou as cicatrizes, a febre alta e a forma cruel como o feitor Quintino o obrigava a trabalhar mesmo doente. Mariana, a mucama. A história mais delicada. Mariana, quase da mesma idade de Maria Clara, era constantemente assediada pelo Dr. Olavo, o noivo de Maria Clara. O diário se tornou o registro da hipocrisia de Olavo, que sorria e recitava poesia para Maria Clara enquanto esperava a chance de violentar Mariana. Olavo fala de amor cortês, mas é um predador com a chave do celeiro, ela escreveu, sentindo a própria pele queimar com a vergonha de sua futura união. Cada nome, cada história transcrita, era um prego na estrutura moral que sustentava a fazenda Santa Efigênia. O diário estava se tornando um livro de mortos-vivos, um testamento das almas roubadas. A ruptura e a culpa. A observação e o registro, no entanto, trouxeram um peso insuportável. Maria Clara percebeu que a sua cumplicidade silenciosa era tão nociva quanto o açoite. Ela comia carne, vestia seda, usava os sapatos que eram fruto do sangue, suor e dor que ela meticulosamente registrava. Uma noite, ela escreveu uma de suas entradas mais amargas. Eu sou a escrava mais bem alimentada da fazenda. Meu corpo vive no luxo, mas minha alma dorme na senzala. Eu escrevo seus nomes para me sentir melhor, para limpar a minha culpa, mas as páginas não podem apagar as lágrimas. O diário é a minha confissão, mas não a minha penitência. O que vale esta tinta se não houver ação? A pressão psicológica aumentava. Seu sono era interrompido por pesadelos de chicotadas e gritos. Sua mãe, Dona Eulália, notava a palidez e a distração da filha. Maria Clara, você está doente de alma. Mais rezas, menos devaneios, aconselhava a matriarca, sem saber que a doença era verdade. O primeiro ato de desafio silencioso. Apenas escrever não era mais suficiente. A necessidade de agir começou a suplantar o medo da punição. O catalisador foi Estevão, um velho escravo que trabalhava na cocheira. Ele adoeceu gravemente após um resfriado que virou pneumonia. O coronel Severino se recusou a pagar o médico, alegando que a peça não valia o custo. Maria Clara sabia que Estevão morreria. Com o coração batendo como um tambor de guerra, ela usou sua prerrogativa de sinhá-moça. Pegou na despensa, sob o pretexto de um mal-estar pessoal, quinino, um remédio caro e valorizado na época, e um cobertor grosso da rouparia da família. À meia-noite, ela deslizou pelo corredor, o diário sob a axila. Não para escrever, mas para ter a coragem. Ela foi até a senzala, uma atitude que nenhuma mulher de sua classe ousava tomar. Ela não chegou a entrar, pois a escuridão e o silêncio aterrorizante a paralisaram. Em vez disso, chamou Benedita, a cozinheira, entregando-lhe os itens e sussurrando: para Estevão. Diga que é para a febre. E não diga a ninguém. Nunca. Benedita olhou para a sinhá-moça. Não com gratidão servil, mas com uma curiosidade cautelosa. Naquele olhar silencioso, Maria Clara soube que havia quebrado mais um muro. O muro da indiferença racial. Ao retornar, ela abriu o diário. Não registrou o ato de caridade, pois temia que o papel fosse uma prova. Ela escreveu sobre o olhar de Benedita. 19 de setembro de 1855. Eu tentei ajudar um homem moribundo. Mas o verdadeiro pagamento foi o olhar dela. Não me viu como dona, mas como um fantasma tentando fazer algo bom no meio da escuridão. Eles já nos julgaram. Eles já sabem a verdade que eu só comecei a escrever. Maria Clara havia dado seu primeiro passo para fora da gaiola, e a gravidade da escolha. O risco de ser deserdada ou punida pelo pai, de ter sua reputação destruída pelo noivo, a levou diretamente para o precipício do escândalo de amor proibido, o tema da próxima parte. Não deixe a história parar aqui. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para desvendar mais segredos. O escândalo de amor proibido. O vínculo inesperado. A poesia e o ferreiro. O ato de salvar a vida de Estevão através da ajuda de Benedita havia injetado uma dose perigosa de ousadia em Maria Clara. Ela não era mais apenas a cronista. Era uma agente, ainda que amadora. Essa mudança em seu espírito, essa fissura em sua indiferença,
A tornou vulnerável e estranhamente atraente para quem buscasse um vislumbre de humanidade na Casa Grande. O objeto de seu afeto proibido não foi o escravo sofredor, mas o escravo rebelde, Chico, o ferreiro. Chico, que Maria Clara havia registrado por suas cicatrizes e por sua resistência em ter as ferramentas de sua horta confiscadas, era um homem de silêncios profundos e mãos firmes. Ele não era apenas um trabalhador forte, era um artista da forja, capaz de transformar o ferro em beleza e utilidade. Sua presença era magnética, um contraste violento com a fraqueza afetada de seu noivo, o Dr. Olavo. Maria Clara começou a frequentar a forja sob o pretexto de inspecionar ferragens ou encomendar pequenos reparos nas joias de sua mãe. A cada visita, o silêncio entre eles falava mais alto do que qualquer discurso no salão. Chico nunca levantava os olhos para ela além do necessário, mantendo uma distância protocolar que, paradoxalmente, a atraía. Ele sabia que um olhar era o suficiente para Chibata, mas ela viu nos músculos tensos de seu pescoço, no suor que escorria sob o calor da forja, uma dignidade que a fazia corar. O primeiro passo para o escândalo foi intelectual, não físico. Maria Clara, em suas leituras de romances europeus, havia encontrado versos de poetas portugueses sobre o destino e a liberdade que a tocavam profundamente. Ela copiou os versos no verso de um papel de anotações, e com a desculpa de devolver um recibo, o deixou perto da bigorna de Chico. Quando retornou no dia seguinte, o papel havia sumido. Em seu lugar, havia um pedaço de couro queimado com 3 palavras gravadas em caligrafia forte e precisa. O vento não para. Era uma resposta, uma confirmação de que ele não era apenas um corpo, mas uma mente, e que ele entendia o subtexto de liberdade em sua mensagem. A escalada da paixão e do risco. A troca de mensagens transformou-se em uma troca de aulas. Maria Clara levava trechos de poemas e notícias do mundo exterior. Chico, por sua vez, ensinava a ela a linguagem silenciosa da fazenda. O assobio que anunciava o feitor, a forma como a fumaça da senzala indicava o humor da noite, os nomes das ervas que curavam e as que matavam. O diário se tornou a única confidente desse romance proibido. Maria Clara não podia nomear Chico diretamente, o risco era muito grande. Então ela o chamava de o ferreiro de lume, fogo. As entradas deixaram o tom de denúncia social para se tornarem confissões. 3 de outubro de 1855. O ferreiro de lume me deu uma flor silvestre, que ele deixou escondida na forja fria. É um amor que arde na escuridão, mas que, se descoberto, nos queimará por inteiro. Eu sei que meu futuro é Olavo, a fazenda e a hipocrisia. Mas meu coração é dele, e é livre apenas quando estou perto daquele cheiro de carvão e força. O perigo era excitante, mas o amor era transformador. Pela primeira vez, Maria Clara sentia-se vista de verdade, não como a filha do coronel, mas como uma mulher com sonhos e fúria. E ele, Chico, pela primeira vez, via-se como mais do que um escravo, mas como um homem capaz de inspirar a transgressão da mais importante dama da Casa Grande. Os encontros tornaram-se mais arriscados, movendo-se da forja para os confins do pomar, à meia-noite, durante a lua nova. Eram minutos roubados, cheios de sussurros e toques rápidos. A desconfiança crescente. A dupla vida de Maria Clara começou a ceder sob o peso da paixão e do medo. O coronel Severino notava o brilho estranho nos olhos da filha, a distração no jantar e a sua nova mania de caminhar pelo pomar ao cair da tarde, ignorando as advertências da mãe sobre serpentes e maus espíritos. Dona Eulália, a mãe, estava mais preocupada com a quebra das etiquetas sociais. Ela acreditava que Maria Clara estava doente de alma por não demonstrar a alegria esperada por seu casamento iminente. Ela começou a supervisionar a filha mais de perto, pedindo-lhe que lhe lesse trechos de livros de moralidade e inspecionando o quarto em busca de literatura imprópria. O mais perigoso era o Dr. Olavo. Sua vaidade era ferida pela indiferença de Maria Clara. Um homem acostumado a ser o centro das atenções notava que a noiva parecia mais viva, mas não por ele. Em um jantar, ele tentou beijá-la na frente dos pais. Maria Clara desviou o rosto com uma repulsa dissimulada, mas intensa. Olavo, sentindo-se humilhado e com ciúmes, começou a rondar a casa, investigando os empregados, especialmente Mariana, que ele havia assediado, buscando uma pista que pudesse explicar a frieza de sua futura esposa. O ponto de ruptura. A fuga planejada.
O romance atingiu seu clímax quando Chico comunicou a Maria Clara o seu plano de fuga. Ele e um pequeno grupo de escravos mais corajosos haviam se organizado para fugir na próxima semana, aproveitando a festa de aniversário do coronel, quando a vigilância estaria mais relaxada. Ele não queria que ela soubesse para protegê-la, mas ele precisava de informações cruciais sobre o itinerário do coronel e a localização das armas de fogo. Maria Clara viu-se encurralada. A escolha não era mais entre a obediência e o amor, mas entre o amor e a traição. Se ela ficasse calada, Chico poderia ser pego e torturado. Se ela agisse, arriscava-se a ser descoberta e destruída. Ela pegou o diário naquela noite e escreveu a entrada mais perigosa de todas, detalhando o plano de fuga, os horários, o número de pessoas e a rota, misturado com sua confissão de amor. Ela via o diário como um artefato de segurança. Se ela fosse pega e o diário sobrevivesse, a história do coronel seria arruinada. 10 de outubro de 1855. A liberdade virá na lua cheia. Se ele fugir, terei a certeza de que meu amor não foi uma ilusão. Eu dei a ele o mapa e a chave da despensa. Se for pego, serei a responsável, e minha pena será a forca, não a vergonha. Se o diário for lido, que o mundo saiba. Eu o amei, e é por ele que traio meu sangue. Meu pai caçará a todos. Que Deus tenha piedade de mim. Ou que ele me dê a coragem de me juntar a eles. A tinta mal havia secado no papel quando Maria Clara ouviu um leve arranhão na porta. Não era a mãe. Era o som de alguém testando a maçaneta do lado de fora. Ela prendeu a respiração, o coração quase parando. Seria o feitor? Seria Olavo? Ela não sabia, mas o diário estava aberto sobre a cama, revelando a confissão do amor e os detalhes do plano de fuga. O tempo tinha acabado. A consciência e o plano de resistência. O pânico e a decisão. O som de alguém forçando a maçaneta da porta de Maria Clara não foi o prelúdio de uma invasão, mas sim o estouro de uma bolha. O mundo de sonhos e paixão romântica desmoronou, substituído pela realidade nua e crua do perigo. Maria Clara agiu por instinto. Em um movimento rápido e desesperado, ela pegou o diário aberto, amassou a página que detalhava o plano de fuga de Chico e o grupo, e o engoliu. Não o papel inteiro, é claro, mas ela o rasgou em pedaços pequenos e os mastigou, engolindo a confissão e o mapa. Ela tinha que destruir a prova mais incriminadora de sua traição. Quando a porta finalmente cedeu, não era o feitor Quintino, mas sim Dona Eulália, sua mãe, pálida e com o rosto distorcido pelo pânico. Maria Clara, o que está fazendo? O coronel está chamando. Ele descobriu que as chaves da despensa sumiram e que Estevão, o velho doente, sumiu. Ele fugiu. E a culpa é sua, com sua mania de dar esmolas. O coração de Maria Clara disparou, mas não pela raiva da mãe. Estevão havia fugido. O cobertor e o quinino que ela dera tinham dado a ele a força necessária para a ousadia. Seu pequeno ato de caridade tinha tido uma consequência maior do que ela imaginava. Enquanto a mãe a arrastava para o salão, onde o coronel Severino gritava ordens ao feitor Quintino, Maria Clara teve sua epifania. Ela não estava apenas apaixonada. Ela era parte de algo maior. Sua posição privilegiada não era apenas um castigo, era uma ferramenta. A arma chamada diário. Trancada em seu quarto após a histeria do coronel, que agora suspeitava de qualquer sinal de bondade em sua casa, Maria Clara abriu o diário novamente. Ela não podia mais escrever sobre fugas reais, mas podia escrever sobre a verdade da tirania. O diário se transformou em uma agenda de inteligência. Seu propósito não era mais a confissão, mas a coleta de dados para a resistência. Ela sabia que a verdadeira batalha não era apenas pela fuga de Chico, mas pela destruição moral da reputação de seu pai. Ela começou a usar o diário para registrar tudo que incriminava o coronel e o doutor Olavo. Corrupção financeira. Ela registrou os detalhes das cartas que seu pai trocava com parceiros no Rio, anotando os nomes dos navios negreiros que ainda traziam africanos, ilegalmente após 1850, e os valores de propina que ele pagava aos fiscais do Império. Abuso e tortura. Ela fez um mapa mental da fazenda, marcando os locais dos castigos mais cruéis, com datas e nomes. Por exemplo, Açoite de Zumbi, 12 de agosto, perto da Mangueira. A hipocrisia de Olavo. Ela registrou todas as investidas e as agressões verbais e físicas do Dr. Olavo contra as escravas, especialmente Mariana.
Ela anotou a prova que ele tentava esconder, um lenço de seda que Olavo havia perdido na senzala. O risco era altíssimo, mas a consciência de Maria Clara não a deixava voltar atrás. Ela sabia que, se o plano de Chico falhasse e ele fosse capturado, a única maneira de salvar a ele, e a si mesma, seria com uma arma de destruição de reputação. O diário seria sua bomba relógio, o teste de lealdade e a sabotagem. A crise moral de Maria Clara foi testada quando o coronel Severino, desconfiado e furioso com a fuga de Estevão, exigiu um teste de lealdade. Ele pediu que Maria Clara usasse sua amizade com Benedita, a cozinheira, para descobrir os nomes de quem havia ajudado Estevão. Você tem a língua doce e a aparência inofensiva. Use-as para descobrir o verme, ordenou o coronel. Maria Clara percebeu o jogo. Ela se aproximou de Benedita na cozinha, fingindo estar preocupada com as duras represálias do feitor. Em vez de perguntar sobre Estevão, ela perguntou sobre Chico, o ferreiro de lume, dizendo que ele lhe parecia melancólico. Benedita, que estava desconfiada após o episódio de Estevão, devolveu a Maria Clara a lição que ela havia aprendido no mundo da escravidão. O silêncio é a sobrevivência. Ela não traiu Chico, mas também não confiou em Maria Clara. Limitando-se a o coronel vai encontrar o que procura, sim a. Maria Clara falhou no teste do pai, mas passou no teste moral da resistência. Essa falha a levou a um ato mais direto de resistência, uma sabotagem arriscada. Sabendo que o coronel Severino faria uma viagem no dia da fuga planejada de Chico, ela usou seu acesso à mesa de trabalho do pai para adulterar os documentos de viagem. Ela trocou a data de embarque na barcaça, atrasando a viagem do pai em 48 horas. Seu objetivo era que o coronel estivesse na fazenda, focado nos preparativos da viagem e na festa de aniversário, e não na vigilância da senzala no momento da fuga. O diário registrou a ação. 17 de outubro de 1855. Eu mudei o destino de meu pai. Não para o salvar, mas para que ele estivesse distraído quando a liberdade tocar a porta de Chico. Sinto a culpa como um peso, mas a liberdade de um homem vale mais do que a minha vida. A última confissão e o envio. O tempo estava se esgotando. O dia da fuga de Chico e o dia do aniversário do coronel estavam se aproximando. Maria Clara sentiu que, se o plano fosse bem-sucedido, o coronel a caçaria até o fim. E se falhasse, ela seria pega pelo diário. Ela tomou a decisão final. O diário tinha que sair da fazenda Santa Efigênia. Mas a quem confiar um tesouro tão perigoso? Ao doutor Olavo? Não. À mãe. Impossível. Sua única esperança era Mariana, a mucama que era vítima do assédio de Olavo. Maria Clara se aproximou de Mariana e, em vez de exigir, ela implorou, revelando a verdade sobre o asco que sentia de Olavo e a verdade sobre o diário. Mariana, este livro contém a verdade que meu pai e Olavo escondem. Contém a sua dor e a dor de todos. Se acontecer algo comigo, você precisa tirar isto daqui e entregar a um advogado abolicionista na capital. É a única chance de a fazenda não enterrar a verdade. Mariana, cuja expressão era uma máscara de cautela, finalmente cedeu, não por lealdade a Maria Clara, mas por ódio a Olavo e por um profundo desejo de justiça pelos que sofreram. Naquela noite, Maria Clara fez sua última confissão no diário. Ela amarrou o lenço de Olavo, a prova do assédio, dentro das páginas, selou o diário com cera de vela e o entregou a Mariana, que o escondeu em seu turbante. Maria Clara agora estava desarmada, mas finalmente livre da culpa. Seu destino estava selado com o de Chico e o da resistência. O diário, contendo todas as provas de traição, estava fora de suas mãos. A Casa Grande estava prestes a explodir. A descoberta e a confrontação final. O aniversário e a calmaria antes da tempestade. O dia 19 de outubro de 1855 amanheceu com um sol traiçoeiro sobre a fazenda Santa Efigênia. Era o aniversário de 55 anos do coronel Severino, e a Casa Grande fervilhava em uma celebração que visava mascarar a desconfiança e o medo da recente fuga de Estevão. O coronel, vestido em linho branco, recebia os vizinhos e os políticos locais, exibindo sua riqueza e poder. No entanto, sua atenção estava dividida. Ele estava furioso com o atraso em sua viagem e obcecado em encontrar o informante que havia ajudado o velho escravo a fugir.
Ele havia duplicado a vigilância e ordenado ao feitor Quintino que mantivesse Chico, o ferreiro, sob vigilância especial. Maria Clara era a anfitriã perfeita. Pálida, mas estranhamente serena, ela sorria, servia vinho e recitava versos de congratulações ao pai. Por dentro, ela contava os minutos. A fuga de Chico e seu grupo estava marcada para meia-noite, aproveitando o momento em que a maioria dos convidados estaria bêbada ou dormindo, e as sentinelas, cansadas. O diário, sua bomba de efeito moral, estava seguro com Mariana. A busca desesperada do Dr. Olavo. Enquanto o coronel bebia e recebia elogios, o Dr. Olavo agia. O desprezo persistente de Maria Clara havia se transformado em um ciúme doentio, e a desconfiança que sentia pela noiva só aumentava. Ele havia notado a sua palidez, sua irritação reprimida e, mais recentemente, sua estranha proximidade com a mucama Mariana, algo totalmente fora do padrão de uma sinhá. Olavo usou a distração da festa para invadir o quarto de Maria Clara. Ele não procurava por um rival, mas por uma prova de infidelidade que pudesse justificar a frieza dela. Ele revirou gavetas e inspecionou os livros, mas encontrou apenas o vazio. Frustrado, ele se voltou para a mucama Mariana, que o servia. Com a desculpa de precisar de um lenço limpo, ele a encurralou na despensa, exigindo que ela revelasse o segredo de sua sinhá. Mariana, lembrando-se da dor causada por ele e do peso do diário em seu turbante, permaneceu em silêncio desafiador. Olavo, cego pela raiva e pelo senso de propriedade, tentou rasgar o tecido do turbante de Mariana. Na briga súbita e silenciosa, o que caiu no chão não foi um lenço, mas o diário encadernado em couro marroquino. Olavo reconheceu imediatamente como um objeto proibido. Ele não perdeu tempo. Trancou Mariana na despensa e, com o diário em mãos, foi para o salão, com a certeza de que a confissão de sua noiva estava ali. A revelação no meio da festa. O momento da descoberta foi brutal. O coronel Severino estava fazendo um brinde final à sua prosperidade e à sua honra quando Olavo irrompeu na sala, ofegante, com o diário na mão. Coronel, eu descobri a razão da desordem em sua casa. Não é um informante, mas sim a traição de sua própria filha. O silêncio que se abateu sobre o salão foi mais violento do que qualquer grito. O coronel, cambaleante de vinho e de choque, exigiu saber o que o livro continha. Olavo, com uma crueldade teatral, não leu a confissão de amor, que estava, em sua maioria, na página destruída por Maria Clara. Mas sim a entrada mais explosiva da parte 4, aquela que falava sobre a corrupção e os abusos. Ele fala de sua honra. Mas a sua filha escreve: meu pai é um homem cruel, e eu sou a filha de um monstro. Ele paga propina para os fiscais do imperador para trazer navios de carne humana. O luxo é um véu que cobre a putrefação. Um burburinho de horror e ultraje percorreu os convidados. O coronel Severino, com o rosto vermelho de fúria e vergonha, mal podia respirar. Ele se virou para Maria Clara, que estava paralisada, mas com o olhar de quem havia acabado de declarar guerra. A confrontação. O horror revelado. A briga se transformou em um tribunal doméstico. O coronel avançou sobre Maria Clara, erguendo a mão para golpeá-la, mas ela recuou, sua voz firme pela primeira vez na vida. É a verdade, papai. Seus amigos e vizinhos vieram celebrar sua vergonha. Eu vi Zumbi, eu vi Estevão, eu vi o sangue que paga sua seda. Olavo, então, percebendo que a denúncia social era mais potente, folheou o diário até a parte mais destrutiva para ele. O registro do assédio a Mariana e a prova física do lenço de seda que Maria Clara havia amarrado. Ela é louca, coronel. Ela inventou mentiras sobre mim. E o que é isto? Olavo rasgou a página que continha o lenço. Isto é calúnia. Maria Clara, vendo sua última chance, gritou. Aquele lenço é a prova de que Olavo abusou de Mariana na senzala. Ele é um predador que não merece meu nome nem seu dote. A revelação do abuso e da corrupção, vinda da própria filha do coronel, destruiu o tecido social da festa. Alguns convidados, os mais hipócritas, olhavam com nojo para Maria Clara. Outros, os abolicionistas secretos, a olhavam com fascínio. O escândalo não era o amor proibido, mas a exposição da crueldade. O castigo e o clímax da fuga.
O coronel Severino, percebendo que a situação estava fora de controle, tentou restaurar sua autoridade com um rugido. Silêncio. Ela é histérica. Levem-na. Tranque a chave. E preparem o casamento para amanhã. Ela será a esposa de Olavo, mesmo que morra de febre. Os capangas agarraram Maria Clara. Enquanto era arrastada para as escadas, ela viu, pela janela, o último sinal que havia combinado com Chico. O acendimento de uma lanterna específica na senzala. Era o sinal de que a fuga estava em andamento. Ela sorriu para o pai. Um sorriso de triunfo e loucura. Você pode me prender, papai. Mas a verdade já fugiu. O coronel, então, ordenou ao feitor Quintino que fizesse uma busca completa em todos os arredores, garantindo a captura dos fugitivos. Na pressa, o feitor cometeu um erro. Em vez de levar a maioria dos capangas para o eito, ele os levou para a cozinha e a despensa, onde achava que os informantes estavam escondidos, seguindo a lógica do coronel. O castigo final de Maria Clara foi ser trancada no quarto do sótão, o mesmo lugar onde ela havia encontrado o diário, mas desta vez, as janelas foram pregadas. Enquanto ouvia os gritos do feitor e os latidos dos cães, ela viu pela fresta que a lanterna acesa na senzala piscava. Chico estava livre. O diário, agora nas mãos de Olavo e do coronel, era a única prova. No entanto, o verdadeiro escândalo não era o que estava escrito, mas a consequência do que foi escrito. O legado do diário proibido. O fogo e o vazio da Casa Grande. Naquela noite de 19 de outubro de 1855, o rugido da fúria do coronel Severino foi mais alto do que os gritos de alegria de seu aniversário. O diário proibido, agora um objeto de escândalo público, foi arrancado das mãos do Dr. Olavo, que tentava desesperadamente destruir as páginas que o incriminavam de assédio. O coronel não hesitou. Levou o pequeno volume para a lareira do salão, onde as cinzas de um dia de festa ainda fumegavam. Diante de seus convidados chocados e humilhados, que agora tentavam se afastar discretamente, ele jogou o diário no fogo. Que esta mentira queime com a loucura de minha filha. A fazenda é ordem, não caos. O fogo lambeu o couro marroquino e devorou a tinta. A confissão de Maria Clara, a lista de crueldades, o nome de Chico, o ferreiro de lume, e o mapa de corrupção se transformaram em fumaça. Para o coronel, a destruição física do diário significava a destruição da prova. Enquanto a Casa Grande ardia em vergonha e fumaça, a senzala estava em silêncio mortal. O feitor Quintino, seguindo a ordem precipitada do coronel, concentrava seus capangas na busca por informantes na cozinha, ignorando a fuga em andamento. À meia-noite, Chico e mais 5 escravos fortes, guiados pelas informações de Maria Clara sobre a mudança na guarda e a distração do coronel, escaparam. Eles não foram para o mato, mas sim para o engenho de açúcar, onde Maria Clara havia garantido, em sua sabotagem, que o estoque de pólvora e alguns tonéis de cachaça fossem deixados vulneráveis. De sua prisão no sótão, Maria Clara ouviu o som mais doce e assustador de sua vida. Um grande estrondo, seguido pelo brilho laranja que engoliu a ala do engenho. Chico não fugiu em silêncio. Ele fugiu deixando um sinal de destruição que custaria meses e milhares de réis ao coronel. A vingança da sinhá moça, através do seu amor, havia começado. Os destinos traçados. O coronel Severino. A perda do engenho foi um golpe financeiro terrível, mas a perda da honra foi a sua ruína. Os convidados da festa espalharam o escândalo do diário por todo o Vale do Paraíba. O coronel não era mais visto como o homem de ferro, mas sim como o pai traído, o corrupto cuja própria filha havia exposto seus negócios sujos. Em menos de um mês, seus sócios o abandonaram, e o Dr. Olavo, envergonhado e incapaz de provar sua inocência no caso do lenço, quebrou o noivado. O coronel, consumido pela fúria e pela falência moral, ficou preso em sua casa, tornando-se um fantasma de sua antiga autoridade. O Dr. Olavo, sua ambição política foi destruída pelo escândalo. A página do diário que Olavo havia lido em voz alta, sobre a corrupção do coronel, foi o suficiente para que a elite da corte o visse como um cúmplice fracassado. Ele fugiu para a capital, mas nunca recuperou seu prestígio. Sua última atitude foi enviar uma carta ao coronel, exigindo dote e ameaçando processar Maria Clara por calúnia. A fúria da sociedade, porém, o obrigou a silenciar. Maria Clara. Após a destruição do diário e do engenho,
O coronel a manteve trancada. Sua sentença era loucura ou o convento. Mas Maria Clara, vendo a fumaça da vingança de Chico e o desespero do pai, encontrou uma serenidade inédita. Sua sorte mudou graças a um ato de rebeldia de Dona Eulália. Assim a mãe, cansada da crueldade do marido e temendo a desgraça total, armou um plano. Disfarçada em roupas de viagem, Dona Eulália ajudou a filha a fugir da fazenda, trocando de lugar com uma escrava idosa que ficaria em seu quarto. Assim a mãe não agiu por amor à causa, mas por amor à filha e medo do destino. Maria Clara fugiu sob a escuridão, levando consigo apenas as roupas do corpo e a memória de Chico. Mariana, a mucama. O papel de Mariana foi o mais crucial. Olavo a havia trancado na despensa, mas na confusão do incêndio e da fuga, ela foi libertada pelos cozinheiros. Ao sair da casa, ela não procurou o caminho do Eito, ela procurou a cidade. Lembrou-se do que Maria Clara havia lhe dito. Antes de entregar o diário original, agora destruído, Maria Clara havia feito algo mais inteligente. Ela tinha copiado os trechos mais incriminadores, incluindo a lista de propinas e o nome dos navios negreiros, em pequenas folhas de papel de seda, que Mariana havia costurado no forro de seu vestido. O legado, a sobrevivência da verdade. Mariana viajou por quilômetros até alcançar a casa de um advogado abolicionista na cidade de Valença. Ela não entregou o diário, que o coronel pensava ter destruído, mas sim a prova transcrita, o testamento de uma sinhá-moça. As anotações de Maria Clara se tornaram a base de um panfleto anônimo que circulou no Rio de Janeiro e em São Paulo, intitulado O Grito da Casa Grande, testemunho de uma sinhá-moça contra o pai corrupto. O panfleto não falava do romance, mas da ilegalidade da escravidão e da corrupção da elite. A verdade do diário, embora destruído, contaminou o debate público, dando munição moral e dados concretos ao movimento abolicionista. O caso da Fazenda Santa Efigênia, conhecido apenas como o escândalo do diário, tornou-se um símbolo. A prova de que até mesmo os filhos dos senhores de escravos não suportavam mais o horror do sistema. O destino final. Maria Clara e Chico nunca se reencontraram na fazenda. Maria Clara usou seu dinheiro guardado para viajar para o Rio de Janeiro e, depois, conseguiu embarcar clandestinamente para a França, onde se dedicou à literatura e à pintura. Ela nunca mais escreveu em um diário, mas usou sua arte para pintar as cores escuras e os rostos das pessoas que havia visto na senzala. Chico e seu grupo tiveram sucesso em sua fuga. Eles se juntaram a um quilombo famoso nas montanhas de Minas Gerais, onde Chico usou sua habilidade de ferreiro para forjar ferramentas e armas para a comunidade livre. Ele carregou consigo a flor silvestre seca que Maria Clara lhe havia dado na forja, o único símbolo de seu amor proibido. O destino de Mariana foi o mais nobre. Ela permaneceu na capital e se tornou uma mensageira crucial para o movimento abolicionista, usando seu conhecimento dos caminhos das fazendas e das pessoas da corte. Ela foi a verdadeira guardiã do legado de Maria Clara, provando que a sinhá-moça havia falhado como noiva e filha, mas vencido como denunciante da escuridão. A Fazenda Santa Efigênia foi vendida em um leilão de dívidas alguns anos depois. O casarão foi consumido por um incêndio misterioso, e a terra, empobrecida e amaldiçoada pela história, jamais recuperou sua glória. O diário havia desaparecido em cinzas, mas sua voz de papel se tornou o grito que abalou o império, provando que a verdade escrita é mais poderosa do que qualquer corrente ou chicote. Aqui se encerra a narrativa, com a resolução de todos os arcos e o estabelecimento do legado do diário como uma força a serviço da abolição. Não deixe a história parar aqui. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para desvendar mais segredos.